Porto de Santos é responsável por 25% da balança comercial do país e bateu recorde de movimentação no primeiro semestre de 2015. Foram mais de 55 milhões de toneladas. Mas, ao mesmo tempo, nesse cenário, encontramos algumas notícias de demissões que crescem no Porto de Santos. Notícias essas que muitas vezes assustam até pela situação econômica do país. E nós estamos aqui com o presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, presidente do Porto de Santos, Angelino Caputo, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse cenário, sobre essa atual situação do Porto de Santos. Angelino, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é essa situação, né, em que notícias de recordes que estão sendo alcançados pelo Porto de Santos e, ao mesmo tempo, algumas questões de demissões, então isso acaba assustando um pouco a população, quem não entende um pouco da área fica um pouco preocupado. Como é que funciona isso hoje na visão hoje do Porto de Santos? Bom, é um prazer estar aqui recebendo vocês aqui na sede da Codesp, né? O Porto de Santos ele passa por algumas transformações. Então nós tivemos recentemente a edição da nova Lei dos Portos, não tão recente assim, mas para uma atividade que movimenta grandes volumes, que as coisas são muito grandes, talvez 1 ano e meio, 2 anos seja pouco, até se acomodar numa nova legislação. E também nós tivemos a instalação recente de grandes terminais portuários, né? Principalmente de contêineres. Então também eu acho que o mercado está se acomodando ainda nesse novo cenário, por isso que alguns ajustes às vezes a gente observa. Então, como você mesmo já destacou, o Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Por aqui passa 1/4 das exportações e das importações brasileiras. A gente fala 1/4 arredondando. Hoje a gente está com 27,2%, um pouquinho mais do que 1/4. E misteriosamente, né, num ano de ajuste, de crise, onde a gente tem notícia de que a corrente de comércio exterior caiu 18%, aqui no Porto de Santos a gente está batendo o recorde de todos os tempos. Eu já vi várias tentativas de tentar explicar por que isso está acontecendo e, na verdade, eu não consegui chegar a nenhuma conclusão assim. O fato é que a gente está bastante satisfeito com a nossa performance. A gente está 4,4% acima do movimento do ano passado e ainda estamos 2,6% acima de 2013, que é o recorde de todos os tempos. Então, esse ano, pelo menos até o primeiro semestre, nós batemos o recorde, mesmo no tempo de crise. Presidente, como é que está a aplicação dessas técnicas de modernização na gestão aqui da Companhia Docas do Estado de São Paulo? Como é que vem sendo realizado isso? Então, a modernização da gestão não é uma única ação. Pelo menos 6 ou 7 grandes mudanças foram feitas. A primeira foi a revisão de todo o estatuto da companhia, o modelo de governança. Na verdade, não valeu só para a Companhia Docas de São Paulo. Esse movimento ainda foi feito lá pela Casa Civil e nós modernizamos os estatutos das 7 companhias docas federais, né? Então, revisamos o processo decisório, a composição de membros da diretoria, toda a parte do estatuto, que é uma coisa bem empresarial. Outro movimento que nós fizemos, ainda a partir da Casa Civil e da CEP, do Ministério dos Portos, foi colocar metas para os dirigentes das companhias. Então, hoje a gente trabalha com 2 conjuntos de metas. Nós temos uma meta empresarial, que se atingidas num determinado patamar, gera um bônus para os dirigentes no final do ano, que é mais ou menos equivalente ao PLR que é distribuído para os empregados. E temos um segundo conjunto de metas que define o salário mensal do dirigente. São metas de gestão. Trimestralmente, um conjunto de metas vem do Ministério para a gente desenvolver, por exemplo, avançar uma determinada obra, implantar um determinado sistema, alguma coisa mais leve. E em função do atingimento dessas metas, o salário ele é penalizado nos 3 meses seguintes, né? Então, por exemplo, meu salário é X. Se a gente não atingir um patamar mínimo de metas, é X menos tantos por cento nos 3 meses. E aí, com isso, faz com que a gestão fique se movimentando para poder fazer aquilo que é mais importante. Bem uma visão corporativa. Bem corporativa. Isso começou com 18% do salário dos dirigentes é variável, né? A ideia é que daqui para frente, a cada vez que nós formos ter um reajuste no salário do dirigente, a nova parte caia sempre na parte variável e no ano seguinte também, até que isso atinja 50%. Então, daqui a alguns anos, nós teremos 50% do salário do dirigente será variável e vai ser dependente do atingimento de metas e 50% vai ser fixo. Isso dá uma dinâmica bem privada na empresa, mesmo sendo pública, dá esse dinamismo de gestão.
E o outro processo que é o maior é a questão de revisão de todos os processos organizacionais do porto e da Companhia Docas. Se nós vamos ser um porto público eficiente, nós temos que buscar esses indicadores que são conhecidos no mercado. Um indicador, por exemplo, é o tempo de permanência da carga no porto. Aqui em Santos, em média, uma carga fica 15 dias. Quando eu falo média, é média mesmo. Tem carga que fica algumas horas e tem carga que leva 3, 4 meses. Num porto de primeiro mundo, o tempo médio é de 5 a 6 dias. Isso é só um indicador. Nós ainda temos que ter segurança, respeito ao meio ambiente, custo, né? Mas estou dando só um exemplo para mostrar a oportunidade de melhoria que ainda tem. Então, com esse projeto, a gente vai tentar buscar esses níveis de performance e de desempenho compatíveis com os portos mais eficientes do mundo. Só voltando à questão do tempo, né? Se a gente não conseguir chegar nos 5, 6, mas tiver 7, 8 dias, já é um grande desempenho. O exemplo é um exemplo parecido com isso, que a gente já pode ver na prática, é a questão do engarrafamento de caminhões. Aqui em 2013, na safra de grãos, a gente tinha um engarrafamento de 50 quilômetros na via Anchieta. E alguém falou, a via está engargalada, não tem jeito, tem que duplicar, tem que triplicar. Nós só colocando inteligência no processo, agendando a chegada de caminhões, nós eliminamos as filas. Agora, é claro que a Anchieta sozinha, daqui a mais alguns anos, não vai dar conta de escoar toda a safra, todo o movimento do porto. Mas se a gente atuar sempre conciliando gestão com aumento de infraestrutura, o resultado sempre é melhor, é mais eficiência. É isso que vai garantir que o porto seja público e seja competitivo. É isso aí, o Porto de Santos, cada vez mais pujante na sua atuação, nas suas movimentações de carga, é realmente o principal porto do país no que tange ao movimento de economia, né, da própria balança comercial. E quero agradecer a presença do senhor, receber a gente aqui no Destaque Portuário. Para nós é uma honra poder estar aqui. Estamos à disposição, né? Queremos fazer com que esse programa seja uma ponte em que o Porto de Santos, a autoridade portuária e o setor privado e a própria comunidade local possa conhecer um pouco mais, estreitar, fazer essa sinergia nesse tipo de relacionamento. E agradecer mais uma vez, desejar aí que os seus próximos anos aí sejam anos em que consiga alcançar a estratégia pela qual foi conferida a missão à sua mão. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade e a gente também está sempre à disposição para algum esclarecimento, alguma matéria nova, a gente pode ser, tá aí dando a nossa contribuição, esclarecendo aí o telespectador. Bacana. Angelino Caputo, presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, aqui no Porto de Santos, diretamente da sede da Codesp, Destaque Portuário. Olá, sou Pedro de Sá, trazendo para a Atitude de Negócios os gargalos que impedem ou dificultam a melhoria da produção no nosso Parque Industrial de Cubatão, nosso Parque Industrial da região da Baixada Santista. Um dos grandes gargalos e uma das grandes dificuldades e desafios é a questão da segurança pública. A mesma dificuldade de garantir a segurança da pessoa que vai na padaria comprar pão, da pessoa que sai para dar uma volta de bicicleta e é assaltada, perde sua bicicleta. Essa mesma dificuldade que tem atrapalhado a vida, o andamento normal da vida das pessoas, acontece também para a atração de novos empreendimentos, de novas empresas e mesmo para atrair mão de obra qualificada que venha a agregar a nossa região, trazer o seu conhecimento, transferir know-how para todo o pessoal que trabalha aqui. Por que eu estou falando isso? Porque está cada dia mais difícil deslocamentos e a gente tem que usar muito as estradas, porque as pessoas moram em Santos, moram em São Vicente, moram no Guarujá e trabalham em Cubatão ou trabalham em São Vicente. Então, os deslocamentos estão acontecendo cada dia mais. E a segurança, a falta de segurança tem levado muita preocupação. As pessoas não conseguem, elas procuram cada dia mais diminuir os seus deslocamentos. Então, a atenção com a segurança pública como um todo, garantindo que as pessoas possam ir e vir sem ter medo, sem correr o risco de, ao passar na estrada, estar sendo assaltada, perder veículo, e principalmente sofrer o estresse da ameaça, é um dos grandes desafios para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do trabalhador.
Então, a questão da segurança é um ponto muito importante. A segunda questão que eu queria falar no programa de hoje é a questão da logística do transporte. É um outro ponto que está dificultando a melhoria, o incremento e principalmente a otimização da utilização da mão de obra no Parque Industrial de Cubatão. Porque primeiro o transporte público extremamente deficiente, sacrificado, ônibus lotados que não cumprem horário, que sofrem com os congestionamentos, com as interdições de vias. Foram feitas algumas obras de melhoria, como a duplicação da Cônego Domênico Rangoni no trecho de Cubatão, como a construção do anel viário de Cubatão. Essas obras ajudaram a melhorar a condição de fluxo, principalmente dos caminhões. Porém, está na hora também de prestar atenção. A região metropolitana precisa começar a se preocupar em garantir condições adequadas de deslocamento, tanto das pessoas que andam de carro e principalmente na melhoria de qualidade do transporte público. Essa ação vai garantir que o trabalhador chegue com menos estresse e volte para casa com maior velocidade, podendo usufruir, inclusive, de todo o conforto, de todo o lazer que existe na nossa região, e que quando a pessoa perde de 2 a 3 horas para se deslocar ao trabalho, para voltar para a sua casa, isso daí vai perdendo em qualidade de vida, vai perdendo em capacidade produtiva e vai perdendo o grande mote desse nosso programa, inclusive, que é a capacidade de criar, de enxergar novas formas. A gente passa tanto tempo sofrendo com a dificuldade de deslocamento, a questão da segurança, a questão do transporte inadequado, das vias inadequadas, que são dificultadores da melhoria da qualidade da nossa produção industrial. Então, é preciso muita atenção em relação a isso. A gente tem provocado e desafiado as indústrias a promoverem a melhoria da competência, a maior capacitação, mudar, inclusive, o processo industrial de forma a torná-lo mais eficaz. Mas as ações do poder público para garantir um deslocamento tranquilo, uma tranquilidade maior para o trabalhador, garantindo segurança, garantindo transporte adequado, garantindo a possibilidade de se deslocar sem tantos contratempos, é fundamental para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado, continue com a gente, Atitude Negócios. Olá! Hoje eu quero falar com você que busca algo para a sua vida, que quer mudar alguma coisa, algo que está limitante na sua vida, que está aquém do que você gostaria. Você gostaria que tivesse de outra forma. Agora, dentro de você, eu quero dizer o seguinte: você inconscientemente tem todos os recursos que precisa para obter o sucesso na área que você deseja. E muito embora nós tenhamos motivos às vezes para duvidar ou achar o contrário, a programação neurolinguística tem como pré-requisito, ou tem como um dos princípios, essa máxima de que nós temos todos os recursos dentro de nós. Ah, mas eu não tenho empatia. Uma vez uma pessoa me disse isso. E eu disse assim, como assim? O que é empatia? Ah, empatia é quando a pessoa aí me descreveu tudo o que era empatia para ela, de fato era o conceito da empatia. E aí eu digo assim, mas como você chegou a essa conclusão, né? Você leu isso no dicionário? Não, a pessoa não sabia responder, não sabia o que responder. Na verdade, ela tem dentro dela o conceito, mas há talvez uma crença limitante ou até um trauma que paralisa a pessoa. Há um caso clássico no livro Manual de Hipnoterapia Ericksoniana, de Sophia Bauer, onde uma senhora precisava crescer na empresa, ela estava tudo pronto já para ela subir de cargo no plano de carreira, mas ela precisava falar em público. Isso atrapalhava muito, ela não conseguia, muito embora ela dominasse, fosse expert no assunto, no tema em si, ela não conseguia falar em público. Através de uma sessão de hipnose, ela voltou na linha do tempo, fez uma volta, revisitou o passado, até a sala de aula com 5 anos de idade, onde ela lendo em voz alta na sala para os amiguinhos, a professora caçoou de um erro dela, então ela travou aquilo, e aquilo ficou gravado dentro do seu hipocampo. Existe a amígdala lá dentro que ela segrega, ela guarda todo tipo de trauma. A pessoa não sabe o porquê ou não lembra, mas ela não consegue, quando é acessado esse banco de dados, falar em público, aquilo trava, muito embora ela não lembrasse, porque havia 5 anos apenas quando
ela estava com 5 anos apenas, mas aquilo ficou registrado de alguma forma, inconscientemente. Então, passado esse pano nessa situação, tudo limpo, ela conseguiu e hoje está muito bem. Mudar, às vezes, significa ir fundo, visitar-se a si mesmo, se permitir e descobrir recursos maravilhosos que a mente da gente tem inconscientemente, porque a mente não mente quando nós buscamos de verdade aquilo que é importante para a gente. Até o próximo programa.